Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele estar nos concedendo mais este dia de vida, estes momentos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e ainda a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Valdenice Cani, Maria Rita, Gilson Paulino, Rosenir Coelho, Raimundo Nonato, Kátia, Maria Camilo, Leda Senhorinha, Terezinha Brandão, Abdias Oliveira, Eduardo, Eva, Genésia Ribeiro, Cleonice, Quitéria, Sandra Maria Botelho Vieira, Rosana Osiel, Júnior Silva Rodrigues, Berê Oliveira, Silmara Alves e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados que tens tido para com cada um de nós. Te agradecemos pela noite que tivemos e também por este momento que temos agora para estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale conosco, Pai. Ajuda-nos a entendermos, que nós possamos ter a mente aberta e aceitarmos os Teus ensinamentos e vivê-los na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco. Cada um tem a sua necessidade, o seu problema. Tu conheces cada um, todos esses nomes que nós citamos, os pedidos que eles nos enviaram. Atue, Pai, na vida de cada um, dando bênçãos, vitórias e, acima de tudo, a certeza de que Tu estás cuidando de cada um deles. Precisamos, Pai, da Tua presença a cada dia, a cada momento. Abençoa-nos e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Iremos dar sequência ao nosso primeiro estudo desta nova série, onde nós estamos falando sobre alguns princípios da profecia. E ontem falamos, quem lê, entenda. Foi o próprio Senhor Jesus que falou isso aos seus discípulos, quando ele disse que não ficaria pedra sobre o templo que os discípulos estavam mostrando e se orgulhando daquele templo em Jerusalém. E então Jesus falou, quando vier o abominável da desolação, e isso aconteceu no ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi destruída, e o abominável da desolação foram os romanos que invadiram Jerusalém e destruíram a cidade e também o templo. Agora, nós precisamos, irmãos, buscar em Deus a sabedoria para entendermos o que Ele quer nos dizer. E eu continuo insistindo com vocês. Anotem as passagens bíblicas, marque na sua Bíblia, ore a Deus para que você possa entender aquilo que você está lendo. Não leia a Bíblia como um livro comum, um livro qualquer. Por quê? Porque o livro é a palavra de Deus. E quando nós oramos e pedimos a orientação do Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia, esse mesmo Espírito ele se fará presente conosco, em nossa mente, nos ajudando a entender. O que acontece é que muitas pessoas leem uma passagem bíblica e tiram ali os seus próprios entendimentos. Não procura confrontar as passagens bíblicas com outras passagens e também não compara as passagens para poder entender e ainda elas não se aprofundam para conhecer a vontade de Deus. E Deus, irmãos, Ele deseja ser conhecido. Às vezes nós estamos em algum determinado lugar e queremos nos comunicar e às vezes nos falta palavras e às vezes nos falta o vocabulário e fica difícil então a comunicação. Por exemplo, quando nós nos mudamos para um país que tem uma língua diferente da nossa, então nós queremos falar, nós sabemos o que nós queremos falar, mas nós não sabemos expressar. Por quê? Porque nós não conhecemos a língua, nós não temos vocabulário. E com Deus não é assim. Deus, lá em Isaías 55, verso 9, Ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então aqui o que o profeta Isaías está querendo nos dizer é que Deus, Ele não tem problema com vocabulário para se comunicar conosco. Ele sabe se comunicar e Ele sabe o que Ele quer para nós. O problema é que nós
que não temos o vocabulário nem a capacidade intelectual para compreender totalmente o que Deus tem a nos dizer. Então o problema é conosco. Deus ele não tem problema para se comunicar. É que nós não estamos preparados para ouvir a voz dele e fazer a vontade dele. O que nós queremos é que Deus faça a nossa vontade. Não importa se seja bom ou não para nós, nós queremos que ele faça a nossa vontade. E aí Deus quer fazer a vontade dele, porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos, os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos, mas nós não queremos. Nós queremos que ele faça a nossa vontade. E aí o que acontece? O resultado pode ser desastroso para com cada um de nós. Nós temos na Bíblia o Salmo 139, eu vou ler alguns versículos para vocês, e este Salmo 139 fala exatamente como Deus ele nos conhece. E nós é que precisamos conhecê-lo. Diz aqui, Salmo 139, versos de 1 a 6, Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues, pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. Vejam, Deus ele nos conhece, irmãos, nos mínimos detalhes. Deus ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe tudo a nosso respeito. E então, Deus deseja que nós tenhamos conhecimento dele, saibamos que ele cuida de todas as coisas, ele sabe tudo. Quantas pessoas nos escrevem pedindo que oremos por decisões que precisam tomar, por ações que desejam fazer e também por viagens que estão fazendo, para que Deus cuide, para que Deus proteja. Deus sabe tudo. E nós oramos quando vocês pedem. E Deus, ele sabe exatamente tudo a nosso respeito. E ele cuida de cada um de nós. E também, no Salmo 147, no verso 5, a palavra de Deus, ela nos diz, Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto, é impossível medir seu entendimento. Vejam, então o nosso Deus, ele é um Deus grandioso. É um Deus que tem um poder absoluto, ele tem o controle de todas as coisas. E nós precisamos então entender esse Deus. Por quê? Porque se ele não está nos concedendo aquilo que nós estamos pedindo, é porque ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós. Nós não podemos perder a confiança em Deus quando nós recebemos uma resposta contrária àquilo que nós estamos pedindo. A nossa confiança em Deus ela deve permanecer. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. E aí, normalmente, quando nós oramos por algum determinado assunto que nós estamos pedindo a Deus, normalmente nós falamos assim, Senhor, faça a tua vontade e não a nossa. Mas quando a resposta vem contrária àquilo que nós estamos pedindo, nós achamos que Deus não está nos respondendo. Sim, ele está respondendo da melhor maneira possível, porque conforme nós lemos aqui em Isaías 55, verso 9, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos dele a nosso respeito são mais altos do que os nossos pensamentos. É isso, irmãos, que nós precisamos entender, e é isso que nós vamos buscar entender durante os estudos que nós iremos fazer nessa série. Continue orando, continue buscando a Deus, continue se entregando a Ele, fazendo a vontade dEle e não a sua vontade. E lemos também em Romanos, no capítulo 11, Romanos, capítulo 11, e no verso 33, o apóstolo Paulo escreveu, Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Deus é grandioso, como nós temos falado para vocês. A sabedoria dele, o conhecimento dele são imensuráveis. Então, para nós, seres mortais, às vezes é impossível nós entendermos as decisões e os caminhos que Deus está traçando para nós. O que nós precisamos é aceitar e confiar, ter a certeza de que ele vai estar conosco, mesmo nós não sabendo o que vai acontecer ali na frente, mas Deus já sabe, ele tem o controle. Assim como quando Deus chamou Abraão para sair da terra dele, da parentela, ir para um lugar que Deus ia mostrar, Abraão não sabia onde era e Abraão foi pela fé. Então é isso que nós precisamos fazer, irmãos, colocar a nossa fé em ação. Crer que Deus está no controle e que Ele está nos conduzindo
melhor maneira possível, porque Ele conhece o fim desde o princípio. Se nós conhecêssemos o fim, nós iríamos fazer exatamente como Deus está nos guiando. Mas nós não conhecemos. Nós só sabemos o que passou e o que nós estamos vivendo hoje. O amanhã nós não sabemos. Nós não nos pertence, pertence a Deus. E quando lemos em 1 João, no capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, e no verso 20, João escreveu: "E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas." Então, às vezes, nós estamos tomando uma decisão e parece que não vai ser o melhor, mas nós oramos, nós colocamos nas mãos de Deus, nós confiamos na provisão dele e então nós não sabemos o que estará acontecendo, mas Deus, diz aqui o apóstolo João, Deus é maior que nossa consciência e Deus sabe todas as coisas. É esse Deus, irmãos, que nós precisamos conhecer. E é isso que nós estaremos fazendo durante esta série que nós estaremos aqui estudando. Essa semana estamos apenas fazendo aqui a introdução, o início e conhecendo alguns princípios da profecia. Mas nós jamais iremos compreender totalmente, de forma absoluta, a mente de Deus. Nós conhecemos o que nós temos aqui na Bíblia, o que a nossa mente finita, não é? A nossa mente pequena, nos permite entender e conhecer desse Deus. Mas Deus, ele é muito mais do que isso. Então nós não somos doutores em Deus, nós não sabemos tudo acerca de Deus, mas nós temos revelado aqui na palavra quem Deus é e o que ele pode fazer por cada um de nós. Por quê? Porque Deus, ele é infinito, Deus, ele é onisciente e nós somos finitos, nós temos uma capacidade limitada, nós não conhecemos todas as coisas como Deus conhece. Então nós mal conseguimos compreender as coisas criadas. Então como é que nós poderíamos compreender o Criador? Mal compreendemos o que ele criou. Então o Criador, nós não entendemos tudo, nós não conhecemos tudo. Mas aquilo que nós conhecermos de Deus, nós temos que viver, praticar. Esse conhecimento pequeno que nós temos de Deus tem que ser colocado em ação em nossa vida. Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas através de Jesus, ele veio a este mundo. Ele se ofereceu como sacrifício na cruz pelos pecados de toda a humanidade. E até mesmo os maiores dos pecadores, Deus morreu por eles. E Deus, ele nos ama cada ser humano. E ele fez tudo por nós. Agora, o que nós precisamos fazer é crer nesse Deus que nos amou a tal ponto de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, aceitar a Jesus em nossa vida e caminhar com ele e deixar que ele se revele a nós. Deus, como dissemos no início, ele deseja ser conhecido e para isso nós precisamos colocar a nossa vida, a nossa mente, os nossos pensamentos nas mãos dele para que nós possamos conhecê-lo. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos novamente amanhã, se Deus assim nos permitir, para continuarmos, mas lembramos o que Jesus nos disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.